regimes de bens no casamento, marcos temporais e subrogação. Vamos lá, pessoal. Olha só. Notem que eu coloquei aqui, eu enumerei 4 regimes, sendo que o regime da separação ele se divide em 2. Regime da separação convencional e obrigatório, eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu preciso que vocês entendam a etimologia da palavra. Tá? Sempre que você tiver alguma dificuldade em alguma coisa, busque a etimologia, eu vou explicar para vocês sobre comunhão parcial e comunhão universal. É muito importante vocês notarem que só tem a palavra comunhão em 2 dos regimes, os demais não tem a palavra comunhão. Vou explicar por quê. Presta atenção. A palavra comunhão vem da palavra mancomunhão, que é a propriedade de uma só mão. Quando você notar a palavra parcial e universal, essas palavras aqui, parcial e universal, elas nada mais vão fazer o quê? Do que delimitar a partir de quando ou qual parte destes bens existe a propriedade de uma só mão. Existe uma presunção aqui de propriedade. Tá? Eu preciso que vocês consigam entender que comunhão é uma forma de exercício da propriedade, onde você não sabe quais são os bens dos quais você é proprietário. Enquanto o condomínio, diferente da comunhão, você consegue identificar qual é o bem do qual você é proprietário. Portanto, comunhão e condomínio são formas de exercício da propriedade, sendo que a comunhão você não identifica aquilo especificamente, você não consegue individualizar aquilo que é seu, enquanto no condomínio você consegue individualizar. Uma coisa que é interessante é que na sua cidade tem um prédio, olha lá o prédio lá, cheio de unidade. Neste prédio, você vai conseguir identificar o nome dele, vamos sei lá, condomínio do edifício Ana Ferrari, condomínio do edifício Fulaninha, condomínio do edifício Fulaninho. Este nome condomínio acabou meio que substituindo o nome lá do prédio, porque a palavra condomínio, ela se adequa muito bem no prédio. O prédio não é um todo indivisível? Sim, é um imóvel, um todo indivisível. Só que você consegue identificar lá dentro qual é a sua propriedade. Ah, eu sou proprietário da unidade 102, 503, 1700 e pouco. Então, veja, você tem um prédio com várias unidades. Mesmo ele sendo um todo indivisível, um bem imóvel, você consegue identificar qual é a sua unidade, qual é a propriedade que é sua. Ah, professor, mas eu sou proprietário de uma unidade, de um condomínio, junto com os meus outros 3 irmãos. Somos 4 irmãos. E eu tenho 1/4, né? Tenho 25%. Beleza. Você é condômino com os seus irmãos daquele apartamento, e aquele apartamento é uma propriedade que faz parte de um outro condomínio, que tem lá dentro do condomínio várias outras unidades. Tá? Então veja, você consegue analisar o condomínio sob o ponto de vista da unidade, do apartamento 102, por exemplo, dentro de um prédio inteiro, e consegue também ver um condomínio com relação aos seus irmãos. Cada um tem 1/4 da propriedade de um mesmo bem imóvel. Nas 2 situações nós temos condomínios. O que elas têm em comum? Você consegue identificar qual é a parte, seja ela um todo destacado ou seja ela uma fração ideal. No caso da sua copropriedade com seus irmãos dentro de uma mesma unidade de um bem imóvel, você consegue identificar a sua parte ali, que é a sua fração ideal, que é 1/4, que é igual a 25%. Pois bem, comunhão, portanto, é a propriedade que você não consegue identificar qual é a sua parte. Condomínio é a outra forma de exercício da propriedade que você consegue identificar, assim como eu já acabei de explicar para você aqui. Agora, olha que interessante. Parcial e universal delimita essa presunção de uma só mão, de comunhão, né? Olha que interessante. Aliás, os bens que fazem parte da comunhão são chamados de bens o quê? Comuns. Corta aqui, ó, a palavra, ó. Comuns. Os bens que fazem parte da presunção da sociedade conjugal, seja o casamento ou união estável, são bens comuns. E os que não são comuns são o quê? Particulares, gente. Na comunhão parcial, você será proprietário apenas de parte do patrimônio. No caso da comunhão parcial, você será proprietário, né, coproprietário ali, né, pela comunhão, né, que vem da palavra mancomunhão, propriedade de uma só mão. Você será proprietário dos bens adquiridos onerosamente na constância da sociedade conjugal. Né? Ou seja, se você hoje você não tem um casamento e você se casa a partir do dia seguinte, os bens adquiridos onerosamente, falei 3 vezes para você gravar isso, tá? Os bens adquiridos onerosamente serão bens comuns, né? Bens de propriedade de uma só mão, só que
será apenas sobre parte dos bens. Por quê? Porque os bens que foram apenas adquiridos a partir daquela data. Ou mesmo os bens que, em que pesem terem sido adquiridos a partir daquela data, não foram adquiridos onerosamente. Ou seja, os bens adquiridos de maneira gratuita, recebidos por doação ou mesmo por uma herança, não integram os bens comuns e, portanto, seriam bens particulares. E na comunhão universal? Ora, se na comunhão parcial eu tenho a propriedade de uma só mão em parte dos bens, na comunhão universal eu sou coproprietário, né? Eu tenho os bens comuns, são todos os bens. Não importando se esses bens foram adquiridos onerosamente ou gratuitamente, ou se foram adquiridos antes ou depois, né, daquela sociedade conjugal. Aqui tem um asterisco que eu vou falar lá na frente, que é a cláusula de incomunicabilidade, mas calma que a gente está navegando, mais na frente eu te explico. Então, comunhão parcial é isso, comunhão universal é a presunção de existência de bens comuns sobre a totalidade dos bens. Daí o nome universal, porque é sobre o universo de todos os bens. Separação total. Não existe comunhão. Se não existe comunhão, não existe bem comum, assim sendo, todos os bens da separação são bens particulares. Os bens particulares da separação total podem ser identificados em duas modalidades: a separação convencional e a separação obrigatória. A separação convencional é aquela que as partes convencionam. Elas querem se casar nesse regime, assim como podem escolher casar na comunhão parcial, na comunhão universal ou na participação final dos aquestos. Já na separação obrigatória, que está no artigo 1641, nos seus 3 incisos, né, 1, 2 e 3, são condições específicas. Né? Isso aqui também é conhecido como regime da separação legal. Por quê? Porque a lei obriga a você se casar. Você não tem como não se casar nesse regime. Tá? O regime da comunhão parcial é conhecido como regime legal. Tá? Por quê? Porque é o regime padrão da lei. A partir de 1977, dali por diante, o regime legal é o da comunhão parcial e o regime da separação obrigatória é conhecido como regime da separação legal. Uma coisa que é interessante que eu falei de 1977 é porque até 1977 o regime legal, que era o regime padrão da lei, quando você não escolhia, né, o próprio cartorário lá já te dava o regime, era o regime da comunhão universal. Então, só para que vocês saibam essas informações. No regime da separação obrigatória, eu preciso que vocês tenham especial atenção à súmula 377 do STF. Essa súmula, que foi editada na década de 60, ela traz a seguinte dicção. Ela fala, né, em linhas gerais, está no seu material de apoio, que para efeitos de dissolução da sociedade conjugal, quando deste regime da separação obrigatória, você deverá considerar os efeitos da comunhão parcial. Ele fala que os bens adquiridos onerosamente na constância daquela sociedade conjugal, sob o regime da separação obrigatória, são os mesmos efeitos da comunhão parcial. Isso é confuso? Sim, eu sei que é confuso, mas a culpa não é minha, do STF, mais uma vez. Então, veja, você precisa estar atento. Mas em 2018, o STJ revisitou esse tema, dando uma nova interpretação a essa súmula, e ao invés de existir a presunção de esforço comum, né? Lembra que aqui na comunhão parcial presume-se o esforço comum? Daí porque nós temos ali uma sociedade conjugal, a presunção da copropriedade entre aqueles que estão unidos. Pois bem, aqui quando nós falamos na súmula 377, quando foi revisitada pelo STJ em 2018, você deverá comprovar o esforço comum para que os efeitos da comunhão parcial sejam aplicados. Então, basicamente, a revisitação desse tema pelo STJ acabou ficando por conta da diferença da comprovação do esforço comum em detrimento da antiga presunção, né, do esforço comum existente no regime da comunhão parcial. E para falar por último aqui do nosso regime híbrido, que é o regime da participação final nos aquestos. Professor, o que significa aquestos? Aquestos significa bens, tá? Bens. Este regime, ele mistura o regime da separação convencional com da comunhão parcial de bens. Como é que acontece isso? Durante a constância da sociedade conjugal, e aí falo sociedade conjugal porque vocês vão ver na frente que eu vou tratar de união estável também, ela foi equiparada
em virtude da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Portanto, quando você utiliza esse regime, você tem os efeitos da separação total convencional na constância da sociedade conjugal e os efeitos da comunhão parcial para fins de dissolução, seja do casamento ou da sua união estável. Assim sendo, é um regime muito interessante, vem sendo utilizado, inclusive para a proteção do patrimônio, né? Olha, se eu sou casado no regime da comunhão parcial, eu só posso vender um bem, né, ou gravá-lo, né, de ônus, dar hipoteca, prestar fiança, se eu tiver a outorga uxória, que é a autorização do meu cônjuge. Neste regime aqui, eu consigo fazer atos de disposição patrimonial e atos de alienação de patrimônio sem o consentimento do outro. Daí a importância para a praticidade de proteção do patrimônio, mesmo porque as minhas dívidas não se comunicariam, mesmo porque esses bens são considerados particulares na constância da sociedade conjugal. Para fins de dissolução, vai aplicar as regras da comunhão parcial, ok? Este é o regime da participação final nos aquestos. E aí, gente, quero falar com vocês aqui sobre a subrogação, porque falei para vocês que aqui, na comunhão parcial, deixa eu até apagar aqui essa parte para eu poder desenhar aqui, na comunhão parcial, que é o nosso regime legal, eu falei para vocês que eu considero, né, vou pegar o meu exemplo com Débora aqui, né? Eu me casei em 13/10/2012. Nós temos como nosso marco temporal os bens que foram adquiridos adquiridos onerosamente ou gratuitamente antes da constância da sociedade conjugal são considerados bens o quê? Particulares. Os bens que foram adquiridos onerosamente, pelo amor de Jesus Cristo, onerosamente é quando eu entrego o dinheiro e recebo alguma coisa, entrego o bem e recebo um outro bem. Quando vai alguma coisa e volta outra coisa, é oneroso. Se só vai alguma coisa, gente, é gratuito. Gravem isso, pelo amor de Deus. Os bens adquiridos onerosamente antes ou gratuitamente antes são bens particulares. Os bens adquiridos após o marco ali da nossa sociedade conjugal, onerosamente são bens comuns. Se for adquirido aqui um bem após a constância do casamento que seja gratuito, ou seja, recebi ele por doação ou por herança, este bem será um bem particular. Assim sendo, os bens que são comuns são apenas aqueles adquiridos onerosamente na constância do casamento, tá bom? Só que aqui eu vou entrar na subrogação com vocês, porque com essa flechinha aqui, vocês conseguem analisar a comunhão parcial e a comunhão universal. Porque enquanto eu falo de comunhão parcial, eu falo que tudo que foi adquirido é só a parte, né? Então qual é a parte? É a parte que é depois da data. Onerosamente na constância da sociedade conjugal, são bens comuns. Aquilo que foi adquirido antes não faz parte. Na comunhão universal, tudo faz parte. Tudo. Todos os bens. À exceção daquela coisa que eu vou falar para vocês de incomunicabilidade. Mas essa é a regra, tá? Só que aí, vamos lá. Eu tenho aqui, eu quero falar com vocês agora sobre isso aqui, subrogação. Eu adquiri um bem de 500 mil reais antes do meu casamento com Débora. Me casei com Débora, vendi esse aqui e comprei um outro de 500 mil. Tá aqui. O que é subrogar, gente? Subrogar é substituir. Então, eu peguei um bem que eu já tinha, vendi, comprei um outro e comprei de maneira onerosa, na constância da sociedade conjugal. Aí não vira bem comum? Não. Em virtude da subrogação. A subrogação de bens particulares, este bem aqui, foi vendido, foi substituído num outro bem aqui. Tá? Então, eventualmente houver aqui depois um divórcio, esses 500 mil aqui pertencem a mim. Agora, vamos mudar o valor? E se fosse um bem que valia, bota 600 mil reais. Como é que vai ficar a conta no final? A conta no final vai ficar assim. Vou botar aqui para o lado, 500 mil vai ficar de bem particular e 100 mil vai ficar de bem comum. Simples assim. Por quê? Porque foi subrogado apenas 500 mil. Os 100 mil extrapolam e aí torna-se bem comum, tá? Maravilha? Então falamos sobre comunhão parcial, comunhão universal, separação total, a convencional obrigatória, falamos da súmula 377 do STF, falamos da participação final, os aquestos, falamos de subrogação, que tem muito a ver e tudo a ver com o quê? Com os nossos marcos temporais. Os marcos temporais são
essenciais para identificação. Ah, professor, mas me fala na prática como é que eu vou fazer isso que você falou de um bem, como é que eu identifico? Gente, planejamento patrimonial é um conjunto de atos. Ou seja, se eu sou solteiro e eu já tenho o meu patrimônio todo organizadinho, isso já é planejamento. Se eu tenho os documentos, né, as escrituras, regularização, isso faz parte também. Então, vamos supor, se for isso aqui, ó, eu tinha um bem de 500 mil, vendi. Quando eu vou comprar um novo, na escritura está lá do pagamento, 600 mil reais, né? 500 mil reais advindos da venda do bem imóvel de propriedade exclusiva de Igor Jorge Cruz Freire, que outrora for adquirido na data tal, faça ali um marco temporal por escrito. E 100 mil reais em espécie de propriedade do casal, acabou. Coloquei ali, determinei pelo marco temporal a caracterização da subrogação do bem particular no novo bem. Maravilha? Então, vamos para frente, porque tem muito mais coisa. No material de apoio de vocês, tem lá os artigos, tá? A comunhão parcial está no artigo 1658 e seguintes, comunhão universal, artigo 1667 e seguintes, separação de bens, 1687, separação obrigatória, artigo 1641, e participação final nos aquestos, artigo 1672 e seguintes. Tá no seu material de apoio. Leia lá, porque é muito interessante. Inclusive, lá eu vou tratar de maneira mais específica sobre uma possível declaração de inconstitucionalidade do inciso 2 do regime da separação obrigatória. E só para finalizar para vocês aqui, esse regime da separação obrigatória ele é muito comum, porque a gente trata muito daquelas pessoas que são casadas, né, a partir dos 70 anos. Então, a lei não lhe dá uma outra oportunidade, senão aquela de casar neste regime, que é o regime da separação obrigatória, que tem uma série de efeitos, está sendo debatida a sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e pode ser que, quando você estiver assistindo essa aula, pode ser que esse dispositivo, o inciso 2 do artigo 1640, já tenha sido declarado inconstitucional, a exemplo do que aconteceu com o artigo 1790, que fala sobre a questão da união estável, e a próxima aula eu te vejo lá. Um grande abraço.